Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 167 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo de classe internacional. E para isso, o tema de hoje é o executivo e o risco jurídico, as consequências invisíveis das decisões empresariais. A nossa convidada de hoje nos ajudará a navegar por um território que costuma ser ignorado por muitos empreendedores e executivos até o momento em que surge um problema. Ela possui mais de 15 anos de experiência em direito societário, contratos e mergers and acquisitions. É doutora e mestre em direito comercial pela USP, mestre em direito pela Universidade de Chicago e graduada pela Direito GV. Exerce papel de liderança no Grupo Interdisciplinar de Direito Empresarial, o GIDE. Em um ambiente empresarial cada vez mais regulado, entender as consequências jurídicas das decisões deixou de ser uma preocupação exclusiva dos advogados e tornou-se uma competência fundamental de liderança. O canal executivo tem a grande honra de receber a sócia da Tonhet Advocacia, Muriel Waxman. Muriel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Silvio. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito contente, muito honrada em ser convidada para o podcast. Olha, e Muriel, uma coisa que eu achei muito interessante desde a primeira vez que nós nos conhecemos é que você falou que você é uma advogada, mas você é bacana. Então, porque a gente O acabou advogado se tem um conhecendo. pouco ainda essa imagem, né? De, pô, o cara talvez Exato, que seja tão legal advogado assim. é o cara que está procurando problema, né? O pessoal não tem muito essa ideia. Então, fala, não, eu sou advogada, mas eu não sou assim, né? Eu sou tranquila. E você sabe uma coisa que, desde de conhecer, eu não sei se você... Bom, com certeza você sabe o significado do seu nome, você pode contar para o pessoal? Do meu sobrenome ou do meu nome? Do seu nome. O Muriel, meu você sabe nome, o nome? Muriel, tem É. origem francesa Uhum. e quer dizer muralha, tipo algo feito de pedra, forte, assim. Olha, então eu acho que eu vou te surpreender, porque a pesquisa que eu fiz me disse que Muriel significa mar brilhante em celta. Então, tem também essa versão, tipo como se Sim, fosse uma coisa um pouco mais bíblica, né? Uma análise um pouco sim, mais sim. bíblica dos nomes. Então, tem essa também. Mas Mas a origem é muralha mesmo, é assim. muralha. Olha só, eu pesquisei e não achei essa origem. Então, no caso, Sério? é Minha francesa, mãe não sempre celta. falou isso para mim. Ah, olha só que interessante. Não, muito legal. Eu achei Não, eu achei acho muito assim, bonito seu. estranho, porque eu não sou uma pessoa alta, então muralha, né? Não é, mas tudo bem. Não, mas é um nome tão singular assim que eu não pude deixar de pesquisar. Mas, Muriel, eu vi aqui que a sua formação, ela passa por pela Direito da GV, você tem mestrado e doutorado na USP, mestre pela Universidade de Chicago, e o que levou você a escolher o direito empresarial? Olha, o direito empresarial, ele foi algo assim, tem uma influência grande da GV, né? Porque a GV, eu Sim. fui a terceira turma, né, da graduação da GV, e basicamente eles falavam muito isso, até incomodava alguns alunos, que eles tinham um foco mais em direito empresarial, direito dos Ah, negócios, né, tá. que eles chamam. E isso, para mim, desde o início fez bastante sentido, porque eu sempre soube que eu não tinha muito interesse em atuar como um processo, né? E eu não Uhum. gostaria também de atuar na área pública, e para mim, assim, o direito societário fazia bastante sentido, assim, porque é bastante prático, eu sou uma pessoa bastante prática, então, assim, Uhum. desde do comecinho, né, da faculdade, eu já tinha noção que fazia sentido para mim, né? E Uhum. a Direito GV, ela tem esse foco em direito empresarial, mas naturalmente, né, o pessoal que saiu de lá, que se formou comigo, que se forma até hoje, atua nas mais diversos tipos de áreas possível, né? E ao atuar, né, ao Uhum. advogar, né, com direito empresarial, eu comecei a perceber que por trás de qualquer decisão, né, grande decisão empresarial, existe um componente jurídico muito importante, né? Quando a gente trabalha com fusões e aquisições, Sem isso dúvida. fica mais óbvio ainda, né? E então Uhum.
é interessante porque o direito empresarial ele acaba permitindo o advogado, né, apesar de ser advogado, participar da construção do negócio, né, entender como aquele negócio funciona, né, e não só da resolução dos conflitos, né, que o advogado, teoricamente, né, o processualista, principalmente, ele entra para resolver problema, né, resolver briga. Sim, sim, sim. Então, basicamente, assim, esses foram os passos, mais ou menos. Não, e eu acho interessante isso que você está dizendo, porque, de fato, em geral, dentro das empresas, as pessoas olham o departamento jurídico como aquele que vai impedir o negócio, né? O que vai tumultuar, enfim, a coisa não vai sair como deveria. E quanto maior a Exato. visão tanto do advogado, de que os negócios têm que acontecer, mas também dos executivos, da importância do jurídico, né? Eu vejo que, muitas vezes, a percepção que o executivo tem é que o jurídico é uma área apenas feita lá para aprovar contratos, né? Com a sua experiência, assim, qual que é o grau de desconhecimento dos executivos sobre as consequências jurídicas de suas decisões? Olha, o direito, né, não só o jurídico, o direito ele não existe para impedir negócio, né? Então, Uhum, essa visão e ela ainda existe hoje, né? É, uhum, eu acho que ela já foi bastante desconstruída, né? O jurídico está uhum, lá para permitir que os negócios cresçam, né, de forma segura e uhum, sustentável. E, na verdade, né, quando a gente pensa no jurídico, a gente não pode pensar no impedimento, né? Num problema que é um problema a mais, né? A gente está tentando chegar a alguma conclusão, assinar um contrato, resolver uhum. algum conflito. Sim, O sim, jurídico sim. não está lá para adicionar problemas, né? Na verdade, o jurídico Uhum, está lá para tentar ajudar, né? E isso que a gente tenta colocar, né? Quando a gente, no nosso escritório, a gente atua com médias e grandes empresas e é bastante comum o pessoal, às vezes, não ter um departamento jurídico interno, né? E uhum. precisar acontecer alguma coisa muito grave, né? Para buscar, de fato, ajuda jurídica externa. E, Sim. e é bastante comum isso, né? Porque o pessoal tem Uhum. medo de advogado, né? Tem receio, fala, não, Nossa, advogado vai muito. complicar, né? Chega com um advogado numa reunião, o pessoal se É verdade. assusta, né? Então, mas esse não é o intuito, assim, não deveria ser, né? A gente tem que Uhum. desconstruir essa ideia. Por isso que eu sempre começo falando que eu sou advogada, mas eu sou gente fina. Mas sabe, você tem E razão, né? Para quem está do lado de cá, a gente sempre olha assim, nossa, quanto menos eu tiver que falar com advogado. Na verdade, para mim, pelo menos, esse não é o problema, até porque tenho grandes amigos advogados. Mas a minha maior questão é assim, olha, quanto menos eu tiver que me aproximar da justiça, melhor, porque realmente você vê assim, bom, primeiro que a justiça está numa situação muito complicada no Brasil atualmente, mas me diz uma coisa, você acha que o principal erro é esse, é que as empresas esperam acontecer alguma coisa para então acionar um escritório de advocacia, ou tem erros mais graves que os executivos cometem relacionados ao tema? então, assim, de problemas a gente consegue encontrar vários, né? Desde um Uhum, jurídico que não é muito eficiente, que acaba realmente mais causando problemas do que ajudando uma empresa, né? Um jurídico não muito bem estruturado, até realmente as pessoas demorarem, né? O empresário demorar até os 45 do segundo tempo, né? Para entrar sim. em contato com o advogado para resolver uma questão grave, né? Ah, isso também Mas acontece, né? Uhum, governança improvisada é bastante comum, né? Quando a gente pensa é. no ambiente empresarial brasileiro, é algo muito informal, né? Sim. E aí, muitas vezes, assim, existe um custo, né, de jurídico, de registro, de organização de documentos, assinatura de contratos, que muitas vezes, quando o empresário está começando, né, ele não tem esse fôlego todo financeiro, então a governança acaba Uhum, sendo improvisada, né, só para atender os requisitos momentâneos, né, mais urgentes, uhum, e eventualmente a empresa cresce, né, a empresa começa a gerar de fato um lucro mais estável, e essa governança improvisada acaba virando um problema. Isso a gente é bastante uhum, comum, né? uhum, O compliance, que está cada vez mais presente, né? A gente vê cada vez, tanto nos escritórios quanto nas empresas, né? Ou a figura do compliance como algo essencial, né? Para qualquer tipo uhum. de negócio, pequeno, grande, médio, né? E Sim, sim. compliance não deve ser visto como burocracia, porque muitos ainda enxergam compliance como burocracia. Sim, 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 sim.
A LGPD ignorada, que hoje em dia a LGPD está com uma outra Nossa. roupagem, uma outra força, Uhum. e é por desconhecimento mesmo, porque os empresários não têm obrigação de saber, né, as Uhum. leis, né? Eles justamente têm que ter um corpo jurídico, têm que estar ligados a escritórios, né, como o meu, ou como muitos outros, que possam ajudar, né, a aumentar esse conhecimento dele para que ele esteja bem abarcado quando ele estiver atuando no mercado, né? Então, Uhum. leis ignoradas, a LGPD é uma das mais os problemas maiores que a gente vê no mercado, a LGPD ignorada. Contratação informal também é algo que a gente vê bastante, Bom, Silvio, isso tem muito, no é verdade. mercado, e que é muito problemático, que no longo prazo pode causar, assim, é um risco muito grande, pode causar danos efetivos aos negócios, né? Sim, sim, E, sim. assim, pensando no que a gente mais vê no mercado, realmente é isso. E agora, naturalmente, com a reforma tributária, que Nossa. isso até os próprios advogados estão um pouco perdidos, a gente está esperando, né? Vamos ver como as coisas vão se desenvolvendo, mas com a reforma tributária entra também no desconhecimento, isso generalizado, não só do empresário, de todos, né? Sim, sim. Porque ninguém sabe o que esperar, né? Como vai ser, e já está começando a ser implementada, e o pessoal de Uhum. prestação de serviço já está sofrendo bastante porque aumentou a carga tributária, Sim, e verdade, verdade. mas é muita coisa, né? O empresário, a gente sabe que o empresário tem que lidar com 200 coisas ao mesmo tempo, né? E não é fácil, por Uhum. isso que o advogado existe para ajudar, não é para atrapalhar. Não, sem dúvida. Não, existem muitos temas, sabe, Muriel, que eu procuro falar para os executivos, para os empresários, que eles precisam se manifestar. Um Uhum. deles é exatamente essa quantidade exagerada e absurda de leis que nós temos que conviver, algumas conflitantes uma com as outras, além da insegurança jurídica, porque realmente, assim, nada vai mudar se o empresário, se o executivo também não se manifestar. Não adianta a gente falar sobre, olha, as leis, tem muita lei, é muito confuso e tal, se todo mundo simplesmente aceitar isso de maneira um tanto passiva. Eu realmente incentivo muito os executivos falar, olha, você tem que combater o IPTU, tem que combater o IPVA, tem que combater esses negócios malucos que a gente tem, porque se nós que somos executivos e empresários não fizermos isso, ninguém vai fazer de maneira apropriada. Então, assim, sabe uma coisa que eu vejo muito também, Muriel, é o executivo que não tem noção do que significa ele ser, por exemplo, um diretor estatutário. Ele fica tão preocupado com a promoção dele, ele fala, não, eu quero ser diretor da empresa, eu quero dar um jeito de ser e tal, não sei o quê. E aí, quando ele vai pensando no bônus e tudo mais, ele assina um contrato social sem saber onde ele está se metendo. Eu tenho amigos que têm dívidas de empresas que ficaram devendo tributos e direitos trabalhistas assim há mais de 20 anos, 30 anos, e que eles não Uhum. sabiam que eles estavam assinando, muito jovens, né, assinaram como diretor estatutário de uma empresa e não sabiam o que Uhum. eles estavam fazendo. Então, assim, você Sim. falou muito dos empresários, mas eu estou acrescentando aqui, os executivos não têm muito conhecimento disso, né? Exato, não, e empresários a gente pensa não é só o sócio, o dono do negócio, né? Sim, É sim, também todo o corpo executivo, né, que está envolvido sim, nessa sim. empresa, porque naturalmente, quando a gente pensa em uma sociedade empresária, né? Existem os sócios, ok, que tem as participações, que tem lá a limitação ou não da responsabilidade, mas tem também quem representa as empresas, né? Isso existe uma confusão bastante grande, né? Que o sócio que Sim. representa a empresa. Não, quem representa sociedades limitadas, as SAs, é a diretoria, né? Quem é o A diretoria. administrador. Então, não é o Sim, sim. sócio, né? Então, justamente Uhum. a figura do sócio é muito importante, a fundação da empresa, mas a figura do executivo, do diretor, é quem está à frente, né? E quem representa a Sim. empresa. Sim. Inclusive, assim, eu vejo que muitos executivos, eles acreditam que quando eles estão ali constituindo uma sociedade limitada, isso protege eles completamente. Até que ponto isso é verdade? Porque tem situações que o patrimônio pessoal dos sócios, dos administradores e até os executivos pode ser alcançado, certo? Pois é. Então, a responsabilidade limitada que a gente tem, que é das LLCs, né, que tem nos Estados Unidos, e vários outros tipos societários que a gente encontra no mundo, e no nosso caso as sociedades Uhum. empresárias limitadas, né, é, não é um escudo absoluto, nunca foi.
né? Então, assim, Sim. não existe, nunca existiu essa ideia de que ela protege 100%, né, o investimento, né? Ela protege o investimento empresarial normal, mas ela não protege fraude, abuso, desvio de finalidade e de Sim. determinadas responsabilidades também que atuadas fora da legalidade, né? Alguns conceitos, quando a gente pensa na responsabilidade limitada, né, são importantes, por exemplo, da desconsideração da personalidade jurídica, né? Imagina, né, se todo empreendedor ele arrisca 100% do seu patrimônio, né, ou grande parte do seu patrimônio, Sim, sim. sempre que ele abre uma empresa, né? Então, pouquíssimas pessoas empreenderiam, né? Então, a responsabilidade limitada ela acaba existindo para incentivar os investimentos, a inovação, a geração de empregos, né, no mercado. Ou seja, ela não é um privilégio, ela é um mecanismo econômico, né? E quando a gente pensa na desconsideração da personalidade jurídica, que é justamente quando um juiz, quando uma corte, ela dissolve a personalidade jurídica, dissolve aquele CNPJ justamente para atingir os CPFs ou os outros CNPJs que estão por trás dessa personalidade jurídica, a justificativa é fraude, né? Por exemplo, contrair dívidas sabendo que não vão ser pagas pela empresa, esconder patrimônio da empresa. Sim, muito comum Confusão também. patrimonial é algo muito comum também no mercado, Sim, né? verdade, verdade. O sócio ou o executivo que acaba pagando a escola do filho, paga uma conta da reforma da casa com dinheiro da empresa, né? Usa o cartão corporativo para despesas pessoais, né? Não separa as contas bancárias. Isso é relativamente comum, né? E quando o próprio empresário ele passa a tratar, né, a empresa e o patrimônio pessoal como se fosse uma coisa só, é difícil que a justiça, né, respeite essa separação. Então, justamente a confusão patrimonial é outra justificativa, né, para desconsiderar a personalidade jurídica. Desvio de finalidade da empresa, né? A empresa foi criada para exercer uma atividade econômica, mas ela passa a ser usada para praticar fraude, lesar credores, né? Mas é importante lembrar também que, nossa, né, que medo da desconsideração, mas nem toda dívida gera desconsideração da personalidade jurídica, né? O consequente atingimento dos bens dos sócios ou até mesmo de um executivo que esteja envolvido em uma fraude, né? O simples fato da empresa quebrar, né, falir ou não conseguir pagar uma dívida não autoriza automaticamente a desconsideração da personalidade jurídica, né? O risco de empreender, o risco empresarial, ele existe, né? As empresas quebram, né? Isso infelizmente, faz parte, né, da atividade econômica. Sim, claro, claro. E justamente outra figura que a gente traz, né, é a responsabilidade dos administradores, justamente, né? Porque quando a gente pensa em desconsideração da personalidade jurídica, principalmente quando os sócios são atingidos, né, pessoalmente, mas o administrador, ele não é um segurador da empresa, ele é um representante da empresa, como eu falei, né? Então, uma empresa, ela pode tomar uma decisão correta e ainda assim ter um resultado ruim. E o direito não existe, não exige que o administrador ele acerte sempre, né, e que a empresa seja bem sucedida 100% dos casos, né? O que o direito acaba exigindo do administrador é que ele decida, né, atue em nome da empresa de forma diligente, informada e leal aos interesses da empresa. E existe um princípio bastante importante que é bem conhecido, né, do meio jurídico, que é o Business Judgment Rule, né? Que a ideia é simples, né? O juiz não deve substituir o administrador nas decisões de negócio, né? O juiz não pergunta, e se essa decisão deu lucro, né? Ele pergunta, na verdade, essa decisão foi tomada de forma informada, sem conflito de interesse e de boa-fé pelo administrador? Né? E por isso que a aplicação da Business Judgment Rule é importante, né? Quando a gente pensa em responsabilização de administradores, né, em geral. O direito, ele protege esse risco empresarial legítimo, né? Se toda decisão
ruim acaba gerando responsabilidade pessoal, ninguém vai ter coragem de Ninguém vai inovar querer. e de ser um executivo de fato, né? Muriel, como que E se chama esse princípio? É Business Changing Rule, é isso? Business Judgment Rule, a Ah, judgment, regra, judgment, ok. isso, a regra Ok. do julgamento empresarial, né? Sim, 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 sim. Ao pé da letra. E isso é algo que vem dos Estados Unidos, mas é aplicado, né, é conhecida assim por esse princípio, mas é uma Uhum. regra aplicada em todos os ordenamentos no mundo inteiro, né? Só por Entendi. ser administrador, ser representante de uma empresa, não quer dizer que eu vou ser responsabilizado se ela entra em falência. Né? A gente não vê Uhum. o que a gente vê acontecendo no mercado, bem frequente os administradores que fazem uma má gestão, né, atuam de má Sim, fé, e a empresa acaba falindo por conta disso, eles são é verdade. responsabilizados, mas por conta dessa má fé, dessa atuação Sim. ilegal deles, não porque Uhum. eles são meramente administradores, né? Mas eu sempre pegar esses casos extremos, né? No dia a dia, o administrador, o executivo, ele fala com fornecedores, enfim, conversa, faz campanhas de marketing e tudo mais. Você tem um exemplo assim de uma ação simples que o administrador está fazendo, que ele acha, olha, é uma coisa do dia a dia, mas que na verdade tem sérios impactos jurídicos se algo der errado? Pode parecer uma linha bem tênue, né? Mas Uhum, não é, porque quando a gente fala em responsabilidade de administrador, ela não é objetiva. Então, isso uhum, quer dizer o quê, né? É necessário demonstrar que existe um nexo entre a conduta do administrador e o dano, né, causado sim, pela sim, sim. empresa ou à empresa, né? Além de Uhum, uma violação de algum dever jurídico, né? Os administradores têm dever de diligência, lealdade, boa-fé, né, com relação à empresa para a qual atuam, né? E isso é bastante importante porque o objetivo não é punir quem assume risco de forma responsável, quem assina um contrato com o fornecedor de maneira sim, sim, sim. responsável, conforme combinado com os sócios, conforme pré-determinado no objeto social da empresa, nos objetivos daquela empresa, num plano de negócios de uma empresa, mas, na verdade, é responsabilizar quem exerce mal a função de administrar. Então, Entendi. parece ser algo bem arriscado, né? Nossa, uma linha tênue, mas não é, porque ela é objetiva, é uma responsabilização, responsabilidade objetiva. Uhum, entendi. E uma coisa que eu fico pensando, assim, até aproveitando para você falar um pouquinho sobre a Tonhete Advocacia, é Uhum. quando que o jurídico ele pode ser estratégico para a empresa? Quando que a gente conseguiria sair um pouquinho dessa ideia de, olha, o jurídico é um departamento que emperra as coisas, serve só para aprovar contratos, e falar assim, olha, mas quando que eu posso usar o jurídico para ser uma diferenciação das minhas decisões estratégicas? Justamente porque, como a gente falou, o empresário, o executivo, eles não têm, como eles atuam em diversas frentes, né? Eles não têm obrigação, muito pelo contrário, nenhuma, de saber de todas as leis, de saber exatamente que determinados tipos de atuação podem ser consideradas como problemáticas ou não. E Sim. nesse sentido é bastante importante, né, para ter algum jurídico, por mais que não seja um jurídico interno, né, seja um jurídico externo, mas que tenha uma noção do que está acontecendo no dia a dia da empresa, por exemplo, o pagamento de impostos, né, agora que está essa confusão com as mudanças da legislação tributária, até que Uhum, ponto, né, o pessoal da contabilidade, eles têm noção de como está acontecendo essa reforma, né, mas muitas vezes é importante ter um advogado acompanhando, né, essas alterações, uhum. e justamente para ver e, eventualmente, se a empresa acabar sofrendo algum processo administrativo, justamente já ter as provas, né? Já ter um conjunto de provas para mostrar, olha, a empresa não fez nada de errado, né? A empresa fez assim, o intuito foi esse, né? E também, nesse sentido, proteger a figura dos sócios e do administrador. Uhum, E, uhum, nesse sentido, é muito importante para informar realmente o corpo executivo, né, das empresas em geral. E uhum. é essencial, assim, de novo, ter um jurídico interno não é essencial, ter alguém de jurídico interno ou externo que é essencial, né? Ah, sim, sim, alguém que realmente possa não só orientar, mas ajudar o
como é que Uhum. fala, o empresário executivo a pensar naquilo que ele deseja fazer. Eu realmente, assim, eu vejo que eu vejo muita preocupação, assim, até hoje, muitos executivos não têm essa noção realmente que precisaria utilizar o departamento jurídico ou vocês, por exemplo, como uma função mais estratégica nas suas Uhum. decisões, não só para evitar problemas, mas realmente usar como uma vantagem competitiva nas suas decisões Exato. E empresariais, né? é bastante comum também, no Tonhete a gente trabalha com planejamento patrimonial. Sei. Os sócios da empresa, né, têm um patrimônio considerável, né? E Uhum, tem algum colega, isso é muito comum do brasileiro, né? Tem algum amigo, um colega que fez uma determinada estrutura no exterior para organizar o patrimônio, né? Pensando em sucessão, e é bastante comum e a pessoa vem, né, para a gente para discutir uma uhum. organização, uma reestruturação patrimonial e já vem com a solução, né? Já chega com, não, eu gostaria de constituir uma LLC, né? Gostaria de constituir uma empresa em BVI. E a gente Sim, fala, é não, mas por verdade. quê? Ah, porque É meu exatamente colega isso. fez isso, É assim mas mesmo, muitas é vezes assim mesmo. a solução do colega não é aplicável a essa pessoa, né? Porque, Sim, sim, enfim, sim, cada sim. um tem uma realidade, né? Cada um tem um histórico, né? Então, nesse sentido, né, a gente acaba também ajudando bastante, porque a Uhum, gente já pegou planejamento patrimonial pela metade, já estava sendo desenvolvido e que não estava uhum, ajudando o empresário, na verdade, estava uhum, prejudicando, né? uhum. Então, isso é bastante importante para um executivo, né, para um administrador, né, e pensando também na figura do sócio, naturalmente, né. Claro, claro. E Muriel, a partir de que valor, que tamanho de patrimônio já faz sentido você pensar em um planejamento patrimonial? Olha, a gente nem trabalha com a partir desse valor faz sentido, porque não muitas vezes a gente considera a quantidade de imóveis, né, a pessoa não tem necessariamente um patrimônio, né, no banco grande, né, Sim. na verdade tem Uhum. diversos imóveis, né, a empresa tem Por diversos exemplo, é. imóveis. Então a gente precisa pensar em como vai dividir isso, né, como vai facilitar eventualmente uma sucessão, né, e não existe assim: "Ai, a partir de X milhões", não assim, quem tem um patrimônio significativo sabe que, eventualmente, eu não estando mais aqui, minha família vai ter Uhum, essa dificuldade. Então, deixa eu organizar uhum. antes, né? E Sim, justamente para sim. quando eu for tranquilo, né? Não ficar Uhum, com essa uhum. preocupação sempre presa, né? Sim, sim, E sim, sim. isso é bastante importante para o empresário, né? Assim, Ah, sem dúvida. Não, muita gente não faz ideia de quanto que você paga, né, de imposto quando você faz uma transferência, né, de herança, alguma coisa nesse sentido, as pessoas não têm noção de como isso é pesado, principalmente no Brasil, né. não, e o processo de um inventário é algo assim, por mais que seja Foi extrajudicial, feito no cartório, né, não depende de sim, sim, juiz, sim. não tem menor envolvido, demora, né, assim, precisa de um monte de documento, né, quando a gente já está Sim, todo sim, sim. organizado, não tem isso, a família não passa porque, ó, né, já passa pela tristeza de perder alguém querido na família, Sim, sim, e claro, aí tem claro. que passar por esse perrengue, querendo ou não, depois de: "Ah, eu tenho que ir atrás agora, É. transferir carro, transferir bem", assim, né, a Não, e dá gente atua muito bastante problema. com isso e é bem interessante, assim, como as pessoas estão mais abertas a isso hoje em dia, porque antigamente não o brasileiro não era muito aberto, né, É a verdade. pensar no planejamento sucessório. Não, mas tem que pensar, sem dúvida. Muriel, você tem muita experiência em operações de merger and acquisitions. Quais são os erros mais comuns cometidos pelos empresários durante os processos de aquisição, venda ou de entrada de investidores? Olha, hã, existem vários tipos de problemas, né, dentro de uma operação de M&A, né. O empresário que é apaixonado pelo negócio, né, então, assim, para ele, não tem valor aquilo, né, é inestimável, é o Ah, negócio da vida sim. dele, né. Então, assim, acaba dificultando uma venda, e a negociação da venda, porque, né, é algo, assim, realmente colocado num pedestal, né. E Sim, sim, é verdade, é. outro problema que eu já vi bastante, né, é due diligence, né, auditoria Uhum. superficial.
né, que não é realizada a 100%, porque a auditoria, por mais que a gente tenha inteligência artificial hoje em dia, a auditoria é algo caro, né, dependendo do tamanho do negócio que está sendo vendido, tem muito documento, muita coisa para se analisar, e por mais que a inteligência artificial consiga ajudar, é algo caro, né, um pouco mais salgado o preço, e aí muitos empresários acabam falando, não preciso passar por uma auditoria completa e tal, acaba deixando algumas questões de fora, né? E que são questões que, eventualmente, depois da aquisição, né, do negócio em si, vira uma bomba relógio, né, dentro da empresa. E já está comprada, não tem nenhuma cláusula contratual que proteja, né, o comprador. Então, isso é bem problemático. Preço baseado apenas em um no EBITDA, por exemplo, né, baseado apenas em um índice, né, isso também é bastante comum que a gente vê, e é um erro bem comum. A questão também do pós-fechamento, né, porque quando a gente pensa em M&A, todo mundo pensa no fechamento, no signing, né, vamos assinar. Só que isso não é o mais importante, né? O fechamento da operação não é o final, né? É o começo de um trabalho, né? Então, muitas vezes a gente tem o pós-fechamento que o empresário simplesmente esquece, fala, não, já assinei, está assinado, mas tem essas etapas que continuam existindo, né? Depois mesmo da assinatura, e que precisam de atenção, né? Justamente para o negócio continuar se desenvolvendo, né? E isso é bastante esquecido, assim, né? As pessoas acho que pensam muito, eu quero assinar logo o meu contrato, e não é só isso, é isso também. Bom, o que eu penso muito, às vezes, Muriel, é que, em geral, principalmente o empresário inexperiente, ele nunca pensa na separação, né? Então, em vez de pensar na separação na hora que junta, só pensa na separação na hora que está brigado, na hora que já não quer mais. E, aliás, empresários experientes também, eu já vi fazerem bobagens nesse sentido, né? É sempre difícil falar com o empresário na hora que ele está fazendo uma fusão, por exemplo, que, olha, e se separar, como que vai ser? Em geral, eles falam sobre esse assunto ou é difícil mesmo de abordar? É como se fosse um casamento, né? Assim, a pessoa está casando, está feliz, né? Nossa, vou assinar o documento no cartório, que maravilha, né? Vou mudar o estado civil. Mas é sempre importante pensar, e por isso que o advogado entra e é importante, mas como a gente separa se eventualmente, né, ocorre um rompimento, né? Por isso que o advogado negociando os contratos, né, participando, né, e dando ideias até para os empresários é muito importante, porque, lógico, quando a gente assina um contrato social para entrar no investimento numa sociedade, é muito bacana, é muito interessante, né? Ser empresário é algo muito, apesar de arriscado, é bastante, né, é especial, né? Mas a gente tem que pensar também, e se der errado? E se as partes não se dão bem daqui a uns anos? Se começa a entrar muito dinheiro e é por conta na concepção do investidor, é por conta do meu investimento e não da força de trabalho do outro, ou vice-versa. Sim. Então, por isso que a gente fala como é importante, né, ter uma negociação contratual, pensar, não, vamos casar, mas em qual regime de bens, né? Porque se eventualmente separa, já está tudo determinado, já está tudo escrito. Então, quando a gente começa a briga, já está rolando briga, na verdade, né, para separar, já está determinado como vai ser, né? Então, não vira assim um grande problema. É uma briga, naturalmente, qualquer conflito é complicado, mas quando já está tudo pré-determinado, escrito, assinado, é justamente um pouco mais tranquilo, né? Essa fase de transição. Muriel, você é sócia na Tonhete Advogados. Você sempre quis ser empresária também? Ou você pensava isso no passado? Como que era isso para você? Ou surgiu como oportunidade? Como é que foi? Não, então, surgiu como oportunidade. Eu sempre trabalhei em escritório grande, né? E eu acho super bacana, né? Os escritórios grandes hoje em dia eles são verdadeiras empresas, né? Então, gigantes, né? Gigantes, né? E eu trabalhei em mais de um escritório bem grande aqui em São Paulo. A minha sócia, a sócia fundadora do Tonhete, a Silvânia, ela também sempre trabalhou em escritório grande, né? E eu, depois de uns anos, eu comecei a fugir. Eu tentei ir para escritórios de médio porte, ou porte até pequeno, né? Porque eu achava que tinha mais a ver comigo. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Então,
eu gosto de eu Sim. sentar com o Dá para cliente, perceber. né? Não ficar só delegando para os mais novos, porque numa estrutura muito grande tem que fazer isso, né? Se a gente está cobrando por hora, né, do advogado, a gente não consegue ter o sócio ou o advogado sênior sempre presente, né, para Sim, é verdade, prestar verdade. as contas e conversar com o cliente, né? E eu me sentia limitada, né? Quando eu comecei a ficar um pouco mais experiente, não mais velha, comecei a me sentir mais limitada nesse sentido. Sim, claro. E aí a Silvânia, a gente estava num escritório, numa estrutura bem grande, a Silvânia falou, olha, eu vou montar meu escritório, a Silvânia é especialista em direito tributário, em planejamento, e vem comigo tocar, vamos montar o escritório juntas, e né, isso foi em 2016, faz 10 anos esse ano, inclusive. 10 anos, nossa. Exato, e não, assim, passou muito rápido, mas assim, foi realmente assim, foi uma oportunidade muito bacana de trabalhar com pessoas, né, até hoje, o pessoal do escritório acaba sendo uma família, assim, o pessoal é muito unido, né? Todo mundo tem casa, todo mundo se conhece, né? Então é um bom clima, assim, de se trabalhar com pessoas assim tão próximas, é bem bacana. Se não me engano, você falou que você gosta muito da ideia de que o escritório é uma boutique, assim, né? Não foi isso mesmo, né? Que você falou para mim. Exato, a gente tem essa ideia hoje em dia, né, de escritórios boutique, porque Sim. a gente é especializado em direito empresarial, né? A Silvânia é mestre, doutora em direito tributário, né? E Legal. a gente tem uma equipe toda, né, de direito tributário, temos um outro sócio também, que é super especializado. Eles são, a gente brinca que a gente é escritório gray hair, né? Que a gente, não que a gente seja velho, né? Mas que a gente tem mais experiência, né? E justamente para esse contato direto e mais próximo com o cliente, né? Todo mundo no escritório, não temos um pessoal muito novo, assim, porque não é essa a ideia, né? A gente tenta até pegar um pessoal um pouco mais jovem para treinar e especializar. E aí a gente fala que a gente é boutique porque a gente é bem especializado, né? A gente tem as nossas áreas de especialização dentro do direito empresarial e surge algum tema, por exemplo, trabalhista, algum tema de processo de cível, e a gente delega, né? A gente tem parceiros que também são escritórios boutiques, né? Especializados nas respectivas áreas, e a gente acaba trabalhando com eles. Então, a gente acaba, né, tendo vários escritórios boutiques parceiros, né? Que nem legal. a gente. Que legal. Não, mas eu acho muito legal, porque realmente você acaba tendo, vamos dizer assim, uma estrutura sênior para atender o cliente o tempo todo, né? Isso eu acho bem bacana. E me diz uma coisa, a gente está falando sobre o executivo, né? Muitas vezes eu vejo que o executivo ele tem a ideia de que governança corporativa, até pelo nome, só se aplica a grandes corporações e tudo mais. A partir de quando que a empresa tem que pensar em ter uma governança? A melhor hora para implementar uma governança é antes da necessidade, né? Que a gente brinca, Como antes sempre, né? da briga, né? Porque governança não é conselho de administração, né? Justamente o que você falou. Não é uma empresa grande que tem governança, qualquer empresa, né, precisa de governança, né? A governança ela é a definição de responsabilidades, o estabelecimento de processos internos, né? A prestação de contas interna e externa, a transparência, né, da empresa. E isso não depende do tamanho da empresa. A empresa não precisa ser uma empresa gigantesca, né? E naturalmente, né, não fazer uma governança pode ter um custo alto, né? A gente já viu diversos exemplos de empresas que não tinham governança, que acabaram crescendo, e chega investidor, né? A empresa está nos holofotes, então chega investidor e vê que a empresa não tem uma governança, não tem uma organização interna, né? Não tem uns processos pré-definidos, os investidores acabam perdendo um pouco o interesse, né? E a empresa acaba crescendo mais rápido do que a capacidade de gestão interna, o que é bastante problemático, né? Porque pode virar um monstro, né? E sem controle nenhum. E eventualmente aí que acabam aparecendo os problemas e os buracos, né? Porque virar algo realmente que não fica com controle, né? Tanto do executivo quanto dos sócios, né? Eu conheço muitas empresas familiares que realmente, assim, quem sabe o que está acontecendo é só o patriarca mesmo, não tem, nem os Isso é filhos muito entendem muito bem. problemático.
como que funciona a empresa. E realmente aí na hora que você precisa fazer alguma mudança, ninguém sabe como ela funciona. Então você não sabe como fazer uma mudança porque ninguém entende muito bem como ela funciona. Impressionante isso, não? Exato. E muitas vezes é isso, o patriarca acaba tentando proteger, né, os Uhum. filhos, né, os seus herdeiros, só que, na verdade, não, eles deveriam ser mais envolvidos justamente para saber mais o dia a dia da empresa É e verdade, para verdade. entrarem nessa organização interna de governança que a empresa Sim, precisa sim. ter. Né, cada um tem o seu papel dentro da empresa, né? E isso é bastante problemático, porque quando a gente fala em planejamento patrimonial, a gente não fala só em na sucessão, quando a pessoa vem a falecer, né? A gente fala também Uhum. disso, né? Como e a empresa vai continuar funcionando? Quem que vai ficar, né? E seus Uhum. filhos, né? Vão entrar? Não vão entrar, né? Sim. Os cônjuges muitas vezes vão ser envolvidos, não vão ser envolvidos, né? Uhum, uhum. E isso é bastante importante para a gente pensar, né, no longo prazo. Bom, alguns assuntos aqui, pessoal, nós vamos conversar na Conversa Controversa, que é um trecho do nosso podcast reservado somente para assinantes. Tem um link aqui embaixo para você se inscrever, onde Muriel e eu vamos falar sobre temas de uma forma um pouco mais livre e polêmicos, ou que a gente não queira deixar a nossa ideia, que não segue muito a mainstream, registrada aqui para o público em geral. Mas fica um link aqui para você se inscrever e você vai ter acesso à Conversa Controversa desse episódio e de todos os outros 166 episódios anteriores. Muriel, uma coisa que acontece muito, eu vejo que o Brasil tem esse clima de informalidade que acaba permeando mesmo empresas grandes e que às vezes ou não fazem o contrato, fazem um contrato muito ruim, ou aquele famoso no fio do bigode. Quão preocupante é quando você vê empresas. Eu já vi, já tive, já presenciei situações assim lamentáveis da pessoa não ter um contrato adequado, às vezes não ter o contrato, não ter o contrato adequado e ser prejudicada, mas eu falo isso na conversa controversa. Mas o que você já viu assim da importância do executivo, do empresário, não se pautar apenas pela confiança dele em alguém ou no fio do bigode? É a relação do casamento, né? Quando tá tudo bem, Uhum. nossa, um prestador de serviços, né? Está prestando serviços dentro da empresa há muitos anos, é de confiança, tá ótimo, não tem problema. O problema é quando esse prestador sai e entra com uma ação trabalhista, procurando a É caracterização do verdade, vínculo, né? é E verdade, quando já a vi. gente vai ver, não tinha contrato, não tinha, né? E Não como que tinha. estava caracterizada essa relação? E aí que começa o problema, né? Uhum. A gente conversa muito, assim, todos os dias com empresas, inclusive empresas que trabalham, que acabam sendo vizinhas nossas aqui em São Paulo, e a gente fala, não, mas isso aqui foi celebrado, um contrato? Tem um contrato com esse prestador, com esse fornecedor? Né? Não tem, precisa ter. Porque, eventualmente, se dá algum problema, é justamente isso. Quando o problema surge, né, ninguém quer ter problema, mas Sim, se o problema é surge, verdade. né, e muitas vezes quando o problema surge, tá lá, a gente consegue abrir o contrato e ver como a gente consegue resolver, ou consegue justificar eventualmente para um juiz, olha, a relação entre as partes foi estabelecida por esse contrato, né? E quanto mais completo, né, mais Uhum. detalhista, né, for essa relação e as partes terem assinado ainda mais, né, algo nesse sentido, mais fácil vai ser para resolver algum problema, né? Uhum. E essa questão da contratação informal é o problema do empresário brasileiro, né? Sem E dúvida. assim, e é algo que tem realmente que tem que ser chamado a atenção, o pessoal tem que tomar cuidado, do lado do empresário e também do lado da pessoa, do prestador de serviço, eventualmente do Uhum. trabalhador, né? Uhum. E Uhum. justamente para proteger os dois lados. Não, a gente não pensa também só Sem lá, dúvida. não, o empresário precisa ser protegido. Não, assim, todo mundo que está sendo, né, regido por aquela relação contratual precisa de Uhum. proteção. Uhum. Eu penso, de novo, né, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né, eu acho que a gente precisa entender o seguinte, olha, hoje existem lugares ou situações em que há um exagero da presença do Estado na relação particular, em outros casos você fala, olha, mas aqui há um desequilíbrio muito grande, porque é evidente que uma das partes tinha muito mais condição do que a outra, a hora que celebrou o contrato, né, então essa visão, assim, um pouco mais específica, né, de cada momento, que acho que é importante a gente trazer novamente para o direito. Eu acho que hoje o direito pesa muito, porque quer colocar todo mundo em uma mesma lei. Você fala, olha, isso é impossível. Aliás, quando a gente fala hoje, né,
do uso da inteligência artificial, tanto para avaliações, situações jurídicas e mesmo nas relações empresariais, isso vai causar um impacto grande nas relações empresariais, comerciais, jurídicas. Como é que você está vendo essa transformação provocada pela inteligência artificial, especificamente nas relações empresariais, fusões e aquisições, no jurídico? Como que é isso para você? Olha, a inteligência artificial, ela reduz risco operacional, mas eu acho que ela acaba criando risco jurídico e riscos novos jurídicos, né? Sim. Por exemplo, na caso de propriedade intelectual, né? Sim, claro. Dados pessoais, LGPD. As decisões automatizadas, né? Que a gente vê isso bastante hoje em dia, né? Isso pode, juridicamente, pode ser bem complicado, pode complicar a vida do empresário, né? Responsabilidade por erros. Ok, quem criou aquele contrato foi uma IA, né? Mas tá, isso não foi acobertado pelo contrato, né? Então, como que a gente resolve isso, né? Como a gente vai responsabilizar isso, né? E, na verdade, a inteligência artificial, existe uma grande discussão, né? Que a inteligência artificial está substituindo e vai continuar substituindo, né? Todas as figuras, né, empresários importantes que a gente vê, né, os advogados, os empresários, os executivos, não é bem assim que funciona. Na verdade, nesse sentido, eu acho que quem acaba dominando a inteligência artificial e governança acaba sendo muito mais competitivo no mercado. Então, sim, ela ajuda a nossa vida, com certeza, ela ajuda a gente a responder problemas do dia a dia, né? Acaba muitas vezes sim substituindo aquele perguntas e respostas para o jurídico interno ou externo, com certeza, mas existem questões que a inteligência artificial sozinha não consegue resolver, né? Claro, e aí que a gente entra justamente dominando, né, a inteligência artificial e questões de governança, e realmente os empresários, os executivos que tiverem aí nesse grupo, acho que realmente vão conseguir brilhar muito mais. Eu acho que tem uma ilusão muito grande, sabe, Muriel, que das pessoas acharem que a maior quantidade de conhecimento está na internet. Uma vez que, assim, olha, se você parar para pensar ao longo da história, a maior parte do conhecimento não foi sequer registrado, porque estava na cabeça de um indivíduo que não contou para ninguém, não registrou aquilo lá e tudo mais. Mas segundo aspecto, é até o que está atrás de você, quer dizer, está nos livros que nunca foram digitalizados. E só o terceiro que é ali, olha, do que foi digitalizado, e que não foi fraudado, né? Porque também tem isso. Hoje eu já vi que tem livros que são no formato Kindle, que eles estão fraudando literalmente o conteúdo do livro. Então, assim, é claro que a inteligência artificial ela nunca vai conseguir chegar tendo como base isso para tomar a sua decisão, no que, por exemplo, uma pessoa como você, que conhece, que domina um determinado campo de atuação, pode ter ela como ferramenta, como alguém que pode auxiliar muito, uma ferramenta inteligente, que você até discute, conversa, alguma coisa assim, ela é muito útil, mas querer ela abarcar tudo que nós temos de história, de conhecimento que não registrado na internet é praticamente impossível. Por isso que a combinação, eu acho que é muito importante. Não é só um, não é só outro. A inteligência artificial dá um baile em mim em vários aspectos, assim, com toda certeza, né? Hoje em dia a gente vê o que essas empresas estão conseguindo fazer, né? Assim, é chocante a velocidade, né? Que realmente as mudanças, as atualizações estão acontecendo, é muito legal. E realmente algo fora da capacidade humana, né? Sem dúvida. Não tem discussão, né? Mas sem isso dúvida, não quer dizer justamente que isso deve ser esquecido e que o conhecimento da pessoa, a formação das pessoas, né? Não, acho que muito pelo contrário. Não tem como, não teria como acontecer. E quando a gente olha o ambiente jurídico brasileiro, todo mundo diz que nós somos um ambiente muito confuso, tem muitas leis, muitas regras e tudo mais. Isso é verdade? Ou quando você compara com o ambiente jurídico em outros países, também tem muitos problemas que a gente na verdade, ignora? Olha, o ambiente jurídico brasileiro ele é complexo. Mas o problema não é só o número de leis, né? É justamente o que você falou, as mudanças frequentes, os vários órgãos reguladores, né? A insegurança de interpretação, a judicialização. Só que isso não é algo apenas que acontece no Brasil,
né? O Brasil, assim como todos os países no mundo, eles acabam sofrendo de uma figura que chama transplante jurídico, né? É Basicamente, verdade. lá atrás, quando as leis foram escritas, e até hoje, né, da onde que elas surgem, né? A pessoa que está escrevendo, o legislador, ele está escrevendo, ele está tomando como base algum texto, algum estudo, né, alguma obra. E o problema, na verdade, eu acho que está justamente nos transplantes jurídicos, em como que esses transplantes são realizados, né? Sim. Será que faz sentido eu trazer uma legislação que é basicamente norte-americana, criada lá nos Estados Unidos, aqui para o direito empresarial brasileiro, sendo que talvez as nossas figuras sejam diferentes, né? Inclusive o tipo de judicialização é diferente, né? Do que a gente vê, do que acontece no Brasil e nos Estados Unidos. Lá eles têm o common law, que nada mais, nada menos que a legislação. Não existe uma legislação fixa, né? Que nem a gente tem por escrito, bem específica, né? Quem que decide, na verdade, é caso a caso, são os juízes, e tem os casos mais importantes que acabam sendo tomados como base, né, para a resolução de conflitos no dia a dia. E aqui a gente tem o civil law, que é algo mais comum nos países europeus, e que é justamente uma legislação maior, né, uma legislação extensa, né, por escrito, que determina, né, o dia a dia das pessoas, do que eram os súditos, né? Sim, claro. Na Idade Média, né? Na verdade, como esses transplantes são realizados. Então, até que ponto Eu vejo isso também. determinadas leis fazem sentido para a sociedade que a gente tem, para a cultura que a gente tem no Brasil. E isso, assim, é algo que o mundo inteiro sofre, não é só no Brasil. É verdade, Então, é verdade. tanto que para advogar mesmo, né, para a gente advogar em outro país, a gente precisa passar por um curso, ou pelo menos o Claro, reconhecimento claro. do nosso diploma, né, mediante um curso, mediante uma especialização, para que a gente fale, não, eu sou conhecedor, né, da legislação ou do tipo de judiciário que tem nesse país, né, para poder atuar como advogado. Sim. Então, isso, assim, é complexo, mas não é complexo só aqui, é no mundo inteiro. Você tem razão. Eu lembro que isso foi em 97, 98. Eu estava num evento nos Estados Unidos e nós sentamos em uma mesa e o americano, e era um evento de várias revendas. Eu trabalhava com computação nessa época, eram revendas do mundo inteiro. E aí o americano estava reclamando um pouco da legislação deles, que era muito enrolada e tal. E eu virei para ele e falei assim: olha, você tem ideia de quantos artigos tem a nossa Constituição? Aí ele falou, não, ele falou, são 256, eu não sei se esse é o número que eu falei, mas eu sei que era mais ou menos isso, né? Aí ele falou, nossa, ele ficou impressionadíssimo, né? Porque eu tenho a Constituição americana e tal, ela é super sintética e tal. E Fininha. tinha um alemão na mesa e falou assim, bom, vocês não têm ideia do que é o direito alemão. Ele falou assim, se você pegar, olha só o que ele falou, toda a legislação do mundo escrita, 25% do que é escrito diz respeito à legislação alemã. Então, eu falei assim, nossa, nós como brasileiros aqui, a gente não tem noção realmente do que é Não complexidade. tem, Claro, assim, existe fala, no Brasil, nossa, mas nos outros nosso países também. sistema tributário é horrível, a gente Não, paga muito e olha, imposto. Vai ver o que o na, americano na, paga. e naquela época, a União Europeia nem estava como é hoje, mas, por exemplo, quando houve o Brexit, né, eu estava vendo os ingleses tirando sarro, assim, de quantas... Era uma coisa mais ou menos assim. Eles falaram assim, bom, quantas leis tem... quais são os 10... Quantas leis tem... Quantos mandamentos existem? 10 mandamentos. Aí eles estavam colocando quantas regras tem para fazer um palito de fósforo na União Europeia, mas era uma quantidade assim de milhares de coisas que eles tinham que cumprir para fazer um palito de fósforo. Então, assim, de fato, a gente tem uma série de distorções no que seria vamos dizer assim, uma legislação Assim, saudável. Não sei se essa expressão é correta, mas assim, olha, de onde que tem ser tudo bem, a gente humano precisa vai ter ser um complexo. regramento nos relacionamentos, mas assim, chega uma hora que até aquele princípio de que todo mundo tem que saber a lei é impossível, porque você tem uma quantidade de leis que não é todo mundo que está lendo o Diário Oficial todo dia para saber que lei que está existindo deixou de existir. Né? É uma loucura, realmente, não tem dúvida. Exato. E uma coisa Não, também que eu queria te perguntar é com relação eu tenho uma pergunta que é importante para nós aqui, porque já que o canal fala para o líder executivo, eu queria saber o seguinte, você é líder de pessoas também, você tem alguma liderança que você
admira, histórico, ou da sua carreira, que você aprendeu muito, ou aprende muito com essa pessoa? Ah, sócia fundadora do escritório, a Silvânia, é É uma pessoa mesmo? inteligentíssima e que conhece, assim, não só direito tributário, apesar dela ser doutora em direito tributário, ela conhece muitas áreas do direito e, Sim. assim, conhece realmente de conseguir dar opinião e de ajudar, né, e conseguir indicar como, né, resolver determinados problemas em outras áreas, né, Uhum. e ela realmente trabalhando há mais de 10 anos, né, hoje com ela com certeza, assim, uma influência muito grande. O meu professor, né, que foi meu orientador no mestrado, no doutorado, também é Uhum. uma pessoa, assim, Aqui no super Brasil ou nos Estados estudada. Unidos, Aqui no Muriel? Brasil, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Sei, E é o sei. professor Haroldo Versosa. E ele é um querido e, assim, uma pessoa super, sabe, humilde, tranquilo, super pé no chão Sei. e, assim, escreve todos os dias, ele está escrevendo, produzindo material até hoje, assim, Que já é legal. professor aposentado e tem um conhecimento, assim, nossa senhora, parece uma biblioteca ambulante, é muito legal, assim, ter uma Uhum. conversa jurídica, né, com uma figura assim, eu acho que é essencial para qualquer pessoa que esteja no meio, Sem dúvida, não, para qualquer sem dúvida. pessoa no crescimento, né, acho que é importante. Claro, sem dúvida. E quando você se olha como líder de pessoas, qual que é o seu estilo de liderança, Muriel? Como que você se descreve? Olha, Silvia, eu sou bem despachada. Não tem frescura, Não sabe? tem Não jeito, né? tem. Eu sou muito tranquila, não sou. A, a gente brinca, né? Que eu sou advogada, mas pode contar comigo que eu sou bem gente fina, né? Mas não, eu sou Sei. bastante tranquila, assim, ser líder de pessoas, né, ser gestora é algo bastante assim complexo e eu acho que a gente tem que saber no que a gente é bom e do que a gente não é, né? Eu tenho É nos verdade. últimos anos a gente aumentou a nossa equipe no Tonhete e eu comecei a aprender mais a delegar trabalho, coisa que assim eu sou prática, eu resolvo, né? Eu começo, já chega o problema Ah, para mim, sim, é eu tô lá verdade. escrevendo o contrato, eu tô tentando Uhum. resolver, né? Eu preciso delegar para aquela pessoa também aprender, justamente para poder ajudar a gente num dia que Exato, talvez eu não exato. esteja aqui, né? Então, mas é uma luta diária, assim, realmente Uhum. é bastante difícil, assim, que eu sou uma pessoa muito prática, muito despachada, assim, eu não Sim, sim. não tem muita frescura, eu faço, sabe? Precisa fazer, não, vamos lá, vamos estudar, vamos fazer, não tem problema. Não, olha, não é uma questão só sua, viu, Muriel? Assim, né, quando você estuda direito, você não estuda liderança. A mesma coisa acontece com o médico, por exemplo, que precisa liderar uma clínica ou mesmo um hospital, mas ele nunca estudou nada de liderança. Então, assim, é difícil realmente a gente aprender essas questões no dia a dia. E quando a gente sabe fazer, a gente quer mergulhar naquilo e fazer. Às vezes é mais rápido, a gente tem um entendimento mais veloz para fazer a questão. Estamos quase terminando aqui, antes de entrar na conversa controversa, mas eu queria que você desse uma orientação para os executivos que estão nos ouvindo sobre o que você acha que um executivo tem que saber em termos jurídicos para os próximos anos? O que ele tem que prestar atenção? Olha, prestar atenção na inteligência artificial, acho que é essencial. Eu Uhum, acho que a próxima década vai ser marcada menos pela criação de novas leis e mais pela necessidade de integrar a tecnologia, a informação e a regulação. E ativos digitais, né, que é algo que a gente vê cada vez mais comum, que está cada vez se uhum, disseminando mais. Questões de sustentabilidade, né, que é algo que muitas vezes não é o foco, né, do executivo, do empresário, né? uhum. Não, eu penso em sustentabilidade, mas é algo que a gente vê cada vez mais com ESG, né, com compliance, né? Essas frentes de sustentabilidade estão cada vez mais comuns e mais fortes. Proteção de dados essencial numa era que a inteligência artificial está começando a dominar o Sim, mundo. sim, sem dúvida, sem dúvida. E a responsabilidade de administradores também Uhum, eu acho que é bastante importante. O que eu penso, assim, né, eu tenho essa discussão bastante frequente com o meu professor, que é o direito empresarial, ele está deixando de ser um direito voltado para resolver conflitos, né? Está cada vez uhum, mais sendo um direito voltado para permitir a inovação com segurança, né? E uhum. justamente a inovação com segurança é,
exige a presença, né, de um jurídico, de um advogado, né, orientando, ou pelo menos tendo uma noção do que está acontecendo, né, e isso eu acho que é bastante importante para o executivo, para o empresário, né, levar em consideração. Não, e você acha que esse é o futuro? Essa seria a pergunta que eu ia te falar sobre o direito empresarial, para onde que ele está indo? Você acha que esse é o futuro do direito empresarial? Sim, sim. Assim, Seria a por aí. força que a inteligência artificial veio nesses últimos meses, Sim, não é questão nem de ano, é de meses, é verdade. assim, tá muito claro, né? E sim, existe essa questão da governança andar de mãos dadas Uhum. com inovação, com inteligência artificial, com a tecnologia. E é para isso que a gente está aqui, né? Para aprender também. Sim, sem dúvida. A gente é lutando que a gente consegue crescer. Sem dúvida. Muriel, assim, antes de nós entrarmos na conversa controversa, tenho só mais uma pergunta. É claro que quando um jovem está vendo aqui o nosso programa, ele fica olhando para você e pensando, puxa, a Muriel tem uma carreira muito interessante, muito bacana. Eu queria que você desse uma orientação para o jovem que está pensando em, de repente, ser um advogado ou ter um escritório de advocacia. Qual que é a sua orientação para quem está começando na sua área? Estude. Estude Melhor bastante, orientação porque possível. o conhecimento é aquilo, né? O conhecimento, e tem a inteligência artificial pode, né? E com certeza Uhum. tem um leque de conhecimento muito maior, né? Mas a partir do momento que a gente está especializado e continua se especializando e não para de estudar, porque isso acho que é um problema meu, acho que é um problema que a gente tem no nosso escritório, né? Assim, o Sim, pessoal claro, não consegue parar de estudar, né? A Silvânia claro, fez tem que segunda estudar mesmo. graduação, tem doutorado, mestrado, agora foi atrás de curso de executivo, justamente, né? Curso de liderança. Então, eu acho que justamente isso não. Você gosta de algum assunto, né? Não para de estudar, não para de ir atrás Sim, disso, sim, sim, né? sim. E porque quanto mais especializado, mais conhecimento a gente tem, mais a gente se destaca, né? E consegue se Sem destacar dúvida, sem no dúvida. mercado. E que não é um Não, acho que mercado esse fácil também, né? Tem é, muito advogado por aí, tem muito executivo, tem muito de tudo hoje em dia, né? Então, tem muito de tudo, é verdade. É interessante, né, porque quando a gente fala que há uma escassez de mão de obra, mas realmente, por exemplo, na sua área, existe uma quantidade muito maior de advogados do que de mercado, inclusive. Então, se a pessoa não se destacar, ela não vai conseguir militar como advogado e ter renda adequada, né. Então, tem que tomar muito cuidado exato. realmente com as suas decisões no começo de carreira e é um mundo jurídico Não, e exige começo de realmente muito carreira estudo. eu acho assim uma judiação, porque forçar uma É, pessoa de 17, 18 anos a decidir o que ela vai fazer pro resto da vida, eu acho algo isso é muito o que eu sempre injusto. digo. E É isso que eu assim, sempre digo, né. É. não Não, é uma e pena. é uma área que é difícil você sair depois que você começa, realmente não é tão simples assim você fazer uma mudança de área. Muriel, eu lembrei de mais uma pergunta para você fundamental, você Lógico. vai lançar um livro, certo? Fala um Sim, pouquinho eu vou sobre o seu lançar. livro. Diga quando vai ser o Então, lançamento, não sei se as pessoas vai podem ser dia ir 3 de lá. agosto, agora, no Ah, mês que vem, vai ser uma segunda-feira, na Livraria Martins Fontes, na Paulista. tá legal, vou E, deixar um link pro pessoal. ai, por favor, na verdade esse livro é fruto da minha tese de doutorado, né? Uhum. E fruto de muitos anos de trabalho, e eu fiquei muito contente, né, de conseguir organizar. O Tonhete apoiou, né, tá apoiando esse Uhum. lançamento, e vai ser muito divertido, eu estou bastante empolgada. Sobre o que ele fala? Qual que é o nome do livro? Ah, basicamente, a minha tese foi a análise de uma teoria de direito e economia, Law and Economics, né, Uhum. que vem já da GV, da minha graduação, e eu também tive especialização quando eu fiz o meu segundo mestrado, né, na Universidade de Chicago, que basicamente é a teoria da public choice, que é a escolha pública, né? Como as Uhum. pessoas escolhem em quem elas vão votar, e Uhum. inclusive assim em nível executivo, legislativo, né? E como que as estruturas de poder, né, e a escolha das pessoas acaba acontecendo, né, quando a gente pensa num nível de escolha pública, né, no nível de poder da escolha Uhum. pública. E eu trago isso para o nível
empresarial, para o societário, porque a escolha, né, o formato de votação é votação assemblear, né, que acontece no direito empresarial. Então, eu analiso a votação assemblear de uma perspectiva do direito à economia, da public choice, pensando realmente no empresariado, numa assembleia, né, e como os acionistas votam, né, e quais são os incentivos de votar de determinada forma ou de outra forma, com base na legislação também. Entendi. E basicamente é isso. Não, bem legal, bem legal. Então, dia 3 de agosto, na Martins Fontes, aqui da Paulista. Isso, a partir das 18 horas. Legal, vou colocar um link aqui para as pessoas. O livro já está na Amazon, não? Como que está isso? Já está à venda no site da Juspodium, que é a editora. A editora, e lá no dia também, exato, mas já está à venda, inclusive já recebi aqui meus exemplares, já está à venda. Legal, depois me passa o link então da Juspodium que eu coloco aqui pro pode pessoal. deixar. Não, vai ser bem legal, vai ser bem legal. Olha, Muriel, chegamos ao fim aqui dessa parte aberta aqui do nosso podcast, eu vou me despedir aqui do público, mas eu queria agradecer muito pela sua presença aqui no nosso canal. Esse é um tema que sempre me preocupa muito. Eu vejo que os executivos fogem do tema jurídico e que quanto mais eles souberem, mais problemas eles vão poder evitar. E eu queria tranquilizá-la, porque, de fato, você é uma advogada muito legal. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigado. Obrigada. Foi uma honra. Muito obrigada pelo convite. E para você que fica por aqui, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem, 19h30, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. Muriel, eu começo aqui a nossa conversa controversa com a seguinte pergunta. O empresário brasileiro, ele assume riscos que não entende?